Projeto de estradas, aula número 3, estudos preliminares de traçado. Neste segundo módulo, vamos mostrar a utilização do software InfraWorks 360 e o emprego de imagens de satélite. O programa InfraWorks 360 da Autodesk é atualmente o programa mais moderno que existe para estudos de traçado. Eu vou mostrar um pequeno vídeo demonstrativo das suas potencialidades. Olá pessoal, meu nome é Pedro Soeto, sou engenheiro civil e especialista técnico aqui da Autodesk para a área de infraestrutura no Brasil. Ok? Vamos continuar falando sobre o InfraWorks 360, hoje vou mostrar aqui uma área especial para estudos de traçado. Tá? Então vamos abrir aqui o InfraWorks, dentro daquele exemplo de Model Builder que eu já tinha feito antes, e vamos acessar aqui a parte de Roadway Design, Corridor Optimization. Então, acessando aqui, eu posso selecionar já o tipo de via, né, que eu quero para minha rodovia, né, qual é o estilo, né, qual a seção que eu quero para essa rodovia. Eu posso selecionar dentro dessas múltiplas opções ou criar uma nova, tá? Vou selecionar essa daqui com duas vias. Okay. Posso selecionar os tipos de pontes, túnel, e eu vou selecionar aqui um novo caminho, né, para o estudo de traçado. Como que funciona esse estudo de traçado? Eu vou designar os pontos que eu quero que ele passe e algumas diretrizes básicas, tá? Então nesse caso eu vou selecionar que eu quero sair desse ponto e chegar até a conexão com uma outra rodovia um pouco mais para a frente, tá? Isso daqui pode ser feito com um tamanho maior, mas nesse caso aqui vamos fazer só nesse percurso aqui, ok? Vocês podem notar que no canto superior direito eu já coloquei a velocidade, então a minha via vai ter 80 km por hora, tá? Então todos os raios mínimos, todos os valores associados à velocidade serão calculados por 80 km por hora. Eu adicionei um PI aqui, né? Então eu vou querer que ela passe por esses três pontos aqui obrigatoriamente, ok? Então aqui eu vou inserir também áreas que eu quero que ele evite, né? São áreas, por exemplo, adensamento populacional, com casas, ou uma área de proteção ambiental. Aqui vocês podem selecionar o que for, que não for de agrado que a rodovia passa naquele ponto. Então eu fiz aqui alguns pontos, né? Então ela vai evitar esses pontos no estudo, tá? Próximos itens aqui eu ponho o valor, a altura máxima e a altura mínima de corte e aterro. O que seria isso daí? Por exemplo, se eu tiver mais de 40 metros de corte, ele automaticamente me põe um túnel. Se eu tiver mais de 40 metros de aterro, ele automaticamente me põe uma ponte. Coloquei valores ali de tamanho, né, máximo de talude. Coloquei também valor máximo de porcentagem de grade e o grade do talude, 1 para 1 para corte, 1 para 1,5 para aterro. Feito tudo isso, né, tem ali, botei também os valores, né, que eu quero que sejam computados, e eu clico em otimização. Feita a otimização, ele vai fazer essa otimização na nuvem, tá? Então ele aparece aqui que ele está sendo feita a otimização e depois de um tempo, dá um refresh, vai aparecer que foi feito. Tem tanto já o report, né, que é uma série de dados aqui em PDF, com volume, perfil, etc. Depois a gente dá uma olhada melhor nele. E também com o corredor que eu posso importar diretamente. Ele já cria um novo ambiente para esse corredor, tá? Então automaticamente eu dou OK e ele vai importar o corredor, a otimização do corredor. Então tá aqui, né? Então todo o corte, todo o aterro, então as áreas que ele evitou e principalmente os pontos obrigatórios que ele passou, tá? Então novamente só mostrando, né? Ele respeitou o que a gente queria, né? A velocidade para 80 km por hora, então esses raios já estão otimizados para essa velocidade, né? Então ele, dentro das premissas básicas que eu estabeleci, esse é o estudo do melhor caminho possível dentro dessa configuração, tá?
Então, quer dizer, ele já achou o melhor caminho entre corte e aterro, entre as definições. Está aqui o perfil, né? O perfil respeitando também o grade máximo, né? Declividade máxima. Então, só mostrando que dá para, depois, se eu quiser ajeitar alguma coisa, diminuir raios, aumentar raios, ou inserir espirais, isso é totalmente trabalhável a partir desse ponto, tá? Então tá aqui mostrando que os atributos são todos dessa nova rodovia que ele... E aqui vamos dar uma olhada no PDF, né? Então ele vem aqui com o perfil, ele já vem com alguns valores de custo, né? Aqueles baseados no que eu entrei. O diagrama de distribuição de massa, tem até uns equipamentos, então distribuição lateral, distribuição maior, tem aqui as seções, tem uma tabela de volume, coordenadas, tem os dados geométricos desse alinhamento, tanto horizontal quanto vertical, então é um relatório bem completo, tá? Então é isso daí, tá? Otimização de corredores pelo InfraWorks 360, você faz dessa maneira, muito rápido, muito fácil, muito simples, e é isso aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar com a gente. Vamos continuar depois com a série com outros exemplos aí, principalmente do InfraWorks 360. Na continuação, vamos falar um pouco sobre drenagem. Ok? Obrigado, até mais. Na internet se encontram vários cursos de treinamento sobre o InfraWorks. Eu estou sugerindo aqui 2 cursos, um deste professor Rafael Soares, que apresenta 3 aulas, e um outro dessa empresa CS BIM, que apresenta 8 aulas, entre vários outros disponíveis no YouTube. Esses 2 são mais do que suficientes para dar uma orientação geral para o emprego preliminar e as potencialidades desse software. Eu vou mostrar apenas esta primeira aula do Rafael Soares, mostrando o emprego inicial do InfraWorks. Olá pessoal, Rafael aqui novamente. E agora a gente vai para a primeira aula referente ao InfraWorks. O InfraWorks é um software para projetos de infraestrutura, principalmente projetos conceituais. São estudos prévios e também as apresentações de maquete eletrônica e tudo mais. O InfraWorks é bem interessante para isso aí. Hoje eu vou mostrar como que a gente dá os primeiros passos no InfraWorks. É interessante a gente saber disso para a gente dar continuidade nas nossas próximas aulas. Bem, vamos lá. Basicamente, essa é a tela inicial do InfraWorks. Você tem que baixar ele, obviamente, na loja da Autodesk, seja sua versão paga ou sua versão educacional, caso você seja algum aluno, um professor, alguma coisa assim. Beleza, essa é a interface do InfraWorks na tela inicial. E aqui eu tenho alguns modelos já criados, alguns modelos que já vieram no InfraWorks quando foi instalado. Para eu conseguir gerar esses modelos, onde é que a gente vai? A gente vai nesse botão aqui, ó, gerador de modelo. Ele vai carregar essa tela, onde eu seleciono a área que eu quero gerar o meu modelo. Vou digitar aqui um endereço aqui, vou colocar aqui a vista aérea. Beleza, aqui eu tenho uma região e eu posso movimentar como em qualquer outro software que me ofereça mapa, né? Navegação através de imagens de satélite. Enfim, aqui eu tenho as opções de selecionar polígonos, selecionar retângulos e tudo mais. Eu posso selecionar toda essa área que está na minha tela, eu posso pegar essa área e selecionar aqui um retângulo que eu queira que seja do meu interesse e tudo mais. Beleza, você definiu a sua área de interesse, pode aproximar, diminuir e tudo mais. Você dá um nome para ele aqui e aperta em criar modelo. Beleza, feito isso, ele vai gerar o seu modelo, vai pedir para aguardar alguns minutos, depende da velocidade da sua internet, porque ele vai processar e baixar esse modelo para o seu computador. Pode demorar alguns minutos, depende da sua área. Quanto maior a sua área do seu modelo que você quer criar,
maior é o seu arquivo, então mais ele vai demorar para ficar pronto. Só que ele te avisa por e-mail. Isso aí é bem interessante mesmo, essa opção dele aí, que ele te avisa por e-mail, ou você pode aguardar mesmo que ele vai aparecer na sua tela inicial. Eu já tenho alguns modelos prontos, então vou fechar essa janela e vou abrir esse aqui que eu já tenho pronto. Beleza. Aberto o meu modelo, depois de baixado, ele está aqui. Eu selecionei essa área. Aí o que acontece? A gente tem a nossa tela. Essa é a tela do InfraWorks, onde você modela os seus objetos aí de interesse, seja estradas, loteamento, acesso, interseções em nível, desnível, trio, rotatório, enfim, tem aí uma infinidade de opções para você trabalhar com o InfraWorks. O interessante do InfraWorks é o seguinte: ele reconhece as vias existentes como objetos editáveis no software. Por exemplo, essa estrada não fui eu que a criei, ela já estava criada. Essa ferrovia também já estava criada, entendeu? Então ele é um software que reconhece esses objetos. Isso facilita muito o trabalho da gente, principalmente quando você vai fazer sua primeira opção de projeto. Você já tem os objetos criados, então basicamente você não vai precisar de uma topografia nesse primeiro momento, né? Então já dá para você apresentar uma opção para o seu cliente, um acesso a um loteamento, uma ponte ou qualquer objeto de infraestrutura, talvez até um loteamento por completo, para fazer essa análise prévia com o seu cliente, ou no fim para fazer a apresentação da maquete, caso seja esse o caso. Enfim, essa é a tela do InfraWorks. Se eu clicar aqui numa estrada, aqui num objeto aqui, ele vai reconhecer como objeto editável. Eu posso editar a largura, geometria, o estilo e tudo mais. Ele é bem bacana, que ele reconhece até os rios, os cursos d'água, né? Inclusive aqui eu posso ver as curvas de nível. Uma coisa que eu quero ressaltar para você é que ele tem duas opções de vista. Ele tem a vista de engenharia, que é essa que eu estou, onde ele mostra os objetos editáveis, as opções para editar as curvas de nível, né, o relevo com as curvas de nível, e tem a opção da vista conceitual, que a vista conceitual ela é mais para amostragem, né, para você apresentar o seu projeto. Veja que ela é um pouco mais agradável aos olhos, digamos assim, as cores são mais vivas. Se você aproximar aqui, você consegue ver a água mexendo no rio. Isso é muito bacana, parece bem que você está dentro mesmo do objeto. Isso, para você apresentar para o seu cliente, fica muito bom, porque o cliente consegue imaginar como é que vai ser o seu produto final ali depois de executado, fica bem próximo mesmo. Beleza? Então vamos lá. Aqui em cima eu tenho os meus botões do InfraWorks. Tem esses botões aqui. Aqui eu volto para aquela tela do gerador de modelos, né, que é a tela inicial. Aqui é o meu login e tudo mais. Nesse primeiro botão eu tenho algumas opções aqui de origem de dados, camadas de superfície e tudo mais. Essa parte de origem de dados é a parte que eu consigo importar os dados de outro software, no caso Civil 3D, por exemplo, para dentro do InfraWorks. Se eu clicar aqui, ele abre essa janela aqui do lado, e aqui eu importo os dados para o InfraWorks, né, de outro software que seja compatível, no caso o software da Autodesk. Beleza, nessa parte aqui nesse botão eu tenho as opções de seleção, né, para selecionar polígono, pontual, alguma coisa assim, retângulo. Aqui eu tenho a parte de edição de estradas. Lembrando que essas estradas aqui ela é mais para vias urbanas, então é importante ressaltar que no InfraWorks ele tem duas opções de criação de estradas. Ele tem essa opção aqui, que não tem tantas opções de geometria, que ela é mais para apresentação de vias urbanas, né, pequenas vias, e tem a opção aqui somente de estradas, ok? Esse botão aqui. Nesse botão aqui eu tenho todas as opções de vias, de criação de vias, de estradas, de ferrovias, de pontes, viadutos e tudo mais. Eu clicando aqui, eu tenho várias opções para criação dos meus objetos referentes a estradas,
outros objetos que sejam, né, inerentes aí aos projetos de estrada. Tem faixa de domínio, lote, zoneamento, terraplenos, componentes de estrada e tudo mais. Se eu clicar aqui, ele me permite outras opções que não permite nessa primeira opção aqui do primeiro botão. Beleza. Aqui eu tenho as opções para fazer algumas verificações, simulação de tráfego, otimização de corredor. É muito bacana essa opção aqui também, a gente pode mostrar para umas próximas aulas, otimização de perfil, distância de visibilidade e tudo mais. Aqui eu tenho algumas opções para criação de pontes e túneis. Ele me oferece algumas opções referentes a esses objetos, né? Aqui eu tenho visualização de perfil dessas partes aí da minha infraestrutura, e aqui eu tenho uma opção para fazer análise, verificações e tudo mais. Esse botão aqui é referente à drenagem do meu projeto. É que eu consigo criar redes de drenagem, criar rios, criar galeria pluvial, e bacia hidrográfica, e mais ainda consigo inserir alguns dados de chuva para fazer uma simulaçãozinha de vazão, e tudo mais. Então eu consegui elaborar um projeto aí bem bacana mesmo, bem amarradinho, digamos aí, né, com bastante informação. Aqui eu faço algumas verificações com essa opção aqui. Nesse botão eu tenho a opção de criar alguns storyboards, eu tenho reprodutor de storyboards, que são animações, né? Posso inserir marca d'água e tal. Isso é mais para apresentação final. Aqui eu tenho como criar um instantâneo, como se fosse um print screen da tela. E aqui eu tenho algumas configurações de exportação de modelo, limpar modelo, gerar modelo, exportar no formato IMX, e várias outras opções. Então, basicamente, essa é a interface do InfraWorks. Eu tenho essas duas vistas, e nessas duas vistas eu tenho as minhas opções de trabalho aí com o InfraWorks. Quero ressaltar que ele é um software muito bacana mesmo. Acredito que ele é o software costumo falar que ele é o software do futuro, justamente porque ele consegue juntar o realismo com as opções de projeto, que é o que a gente não tinha até pouco tempo atrás. Então o InfraWorks, ele é um software que não é tão antigo assim no mercado, e acredito que ele é um software muito promissor e que ele vai melhorar muito a qualidade dos projetos, otimização de tempo de projeto. Nas próximas aulas a gente vai aprender como que é rápido, a gente vai ver como que é rápido a criação de algumas opções, né, de modelos, de projetos, como que isso funciona, a gente vai ver nas próximas aulas. Então é isso que eu queria deixar para vocês. Essa é a visão básica do InfraWorks, e eu te espero na próxima aula para a gente começar a criar os nossos objetos. Até mais e um abraço. Nos exemplos mostrados, foi utilizada a base de dados do Google. Ou seja, aqueles modelos adotaram a base de dados do SRTM, com aquela imprecisão de 30 metros, resolução espacial de 30 metros. Mas o software, ele está pronto para receber qualquer outra base de dados, seja imagem de satélite ou modelos digital do terreno gerados no Civil 3D, como o autor mostrou. Então é um software muito poderoso, para efeito de estudo preliminar de traçado, é o melhor que existe atualmente. Vamos falar alguma coisa sobre as imagens de satélite, as imagens comerciais. Como eu disse, nós temos várias dezenas de satélites comerciais oferecendo imagens, e é preciso que a gente conheça alguns conceitos importantes sobre essas imagens. Os satélites comerciais, eles são classificados em imagens de alta resolução, média ou baixa resolução. Alta resolução varia de 30 centímetros a 2 metros de resolução espacial, o de média resolução de 2 metros a 20 metros e baixa resolução mais de 20 metros. Para nós de estudos preliminares de traçado,
o ideal é que a gente trabalhe com imagens de alta resolução. Logicamente, não necessariamente 30 centímetros de resolução, mas a resolução métrica nos atende perfeitamente. Alguns dos satélites mais usados atualmente, então, começando pelas imagens gratuitas, o SRTM, a Topodata e o Google. O Landsat 1.8 e o Sibers 2.4 também oferecem imagens gratuitas, no entanto, são satélites de resolução baixa, de 20 metros. O Landsat já na sua versão 8, o Sibers, que são imagens de uma parceria entre o Brasil e a China, que já está no satélite da versão 4, lançada há 2 anos atrás, mas são imagens de baixa resolução gratuitas disponíveis na internet. Outros satélites de melhor resolução, por exemplo, o TELS, que é uma empresa da Tailândia, com resolução de 2 metros, o Spot, que já está na sua versão 7, francês, na sua versão 7, com resolução de até 40 centímetros, o Iconos, japonês, com resolução de 1 metro, esse satélite terminou a sua vida útil em 2015, mas as imagens continuam sendo vendidas normalmente, apesar do satélite não mais estar disponível. O QuickBird, também com resolução muito boa de 60 centímetros, muito embora ele tenha encerrado a sua vida útil em 2015, a empresa ainda comercializa suas imagens com resolução muito boa de 60 centímetros. O sistema ALOS, com resolução de 5 metros. O WorldView, na versão 4, talvez seja hoje o sistema de satélites de imagens de maior resolução comercial, o WorldView na sua versão 4. O de Formosa Sat, que encerrou as suas atividades em 2016, mas continua vendendo imagens com resolução de 2 metros. Dubai Sat, na sua versão 1, resolução 2,5 metros. Pleiades 1A e 1B, resolução de 50 centímetros. E o GeoEye, que nós já citamos, com resolução de 50 centímetros, entre outros. Bom, alguns conceitos importantes que o usuário de imagem de satélite precisa saber ao for adquirir uma imagem de satélite são alguns tipos ou algumas características das imagens que precisam ser definidas e que interferem muito no preço delas. Então, primeiro, quando se compra uma imagem, a empresa, se ela tiver a imagem em arquivo, é um preço. Se a imagem tiver que ser programada, se tiver que ser obtida, normalmente o preço dobra ou triplica. Então, isso aí, se a empresa não tem a imagem pronta, se ela tem que programar o satélite para tirar aquela imagem, o preço vai ser muito maior. Outra característica, a imagem pode ser preta e branca ou colorida. O preto e branco, chamado de pancromática, normalmente são imagens bem mais baratas do que a colorida. As imagens elas podem ser tratadas ou não tratadas, elas podem ser ortorretificadas ou não retificadas. Aí é um tratamento dado pelos especialistas em cartografia que corrigem a distorção de paralaxe, uma vez que somente uma parte da imagem é tirada com o satélite perpendicular, com a linha divisada perpendicular ao globo terrestre. Uma parte da imagem, a visão é inclinada, então com isso há uma distorção de dimensões. Mas o pessoal de cartografia pode corrigir essas imagens, sim ou não, dependendo do interesse do usuário. Isso, logicamente, que aumenta os custos se for necessária a ortorretificação. Normalmente, em trabalhos de estudos preliminares de traçado, a ortorretificação não é necessária. Mas para nível de projeto básico e executivo, a ortorretificação é indispensável. Outro serviço oferecido pelas empresas é a restituição ou não da imagem. O que significa isso? Se quer ou não as curvas de nível na imagem. Então, caso o usuário queira as curvas de nível, então a imagem terá que ser tratada e, logicamente, que haverá um custo adicional da restituição. Um aspecto importantíssimo é se
nós queremos ou não o modelo digital do terreno, também chamado modelo digital de elevação. Aí já é o modelo 3D do terreno, obtido através da imagem de satélite. Aí, no caso, já é um tratamento cartográfico bem mais sofisticado, onde a gente obtém uma imagem raster, um GeoTIFF, matricial, onde nós temos as coordenadas XYZ de cada ponto. Então, esta imagem já seria uma imagem pronta para ser carregada no software InfraWorks ou no Civil 3D, que veremos futuramente, e aí sim não há necessidade, não usaria o modelo do SRTM de baixa resolução, e sim o modelo digital do terreno com a resolução própria da imagem. E por último, as empresas oferecem os pares estereoscópicos, se o usuário quer ou não par estereoscópico. Normalmente, para nós, estudos de traçado, não há necessidade do par estereoscópico, já que normalmente é uma ferramenta, um modelo, né, que não há muita aplicação prática para nós, engenharia civil. Então, a grande decisão é se nós vamos querer ou não o modelo digital do terreno, logicamente com um acréscimo de custo significativo, no entanto, com um arquivo de altíssima resolução em 3D. Vamos ver alguns exemplos dessas imagens atualmente comercializadas. Então, como nós vimos, o satélite WorldView, na sua versão 3, ele está com resolução de 30 centímetros. É uma imagem de altíssima resolução que nos atenderia com muito detalhe a estudos de traçado. Então, o outro satélite é o TELS, ele tem uma resolução espacial de 2 metros, que nos atende também para estudos preliminares de traçado, e cada cena, cada foto, chamada de cada cena, apresenta uma área nominal de 22 por 22 quilômetros. É a forma como eles comercializam as imagens. Então, cada foto, cada cena, cobre uma área de 22 por 22 quilômetros, com resolução espacial de 2 metros. Aqui está um exemplo de imagem do satélite TELS. Um outro sistema é o QuickBird, como nós já falamos. O QuickBird, ele tem uma resolução para imagens em preto e branco, pancromático, uma resolução de 60 centímetros. E para a imagem colorida, multiespectral, uma resolução de 2,80 metros. É um satélite muito usado por apresentar preços bastante atraentes, vantajosos. Aqui está um exemplo de imagem do QuickBird. Também mais uma imagem do QuickBird. Como mais um exemplo, o sistema Pleiades. Aqui é apenas uma curiosidade, esse satélite é uma parceria entre a França e a Itália. Ele apresenta uma resolução de 50 centímetros. Cada imagem cobre uma área de 20 por 20 quilômetros. Na Copa do Mundo do Brasil, de 2014, foi o fornecedor das imagens de satélite de todos os estádios. Foram as imagens que foram adquiridas para fins de planejamento de ocupação, estacionamento, planejamento urbano na área em torno dos estádios de futebol. As imagens adquiridas foram essas, com resolução de 50 centímetros, apenas a título de curiosidade. Pois bem, com isso, a gente conclui o segundo módulo.